Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões sobre o professor Fabrício Pessoa. Vamos resolver aí mais essa questãozinha da UPE 2017, que fala o seguinte. Neste sábado começa a maior e mais famosa e mais esperada competição de ciclismo mundial, o Tour de France, do dia 2 ao dia 24 de julho. Os ciclistas eles vão encarar as grandes montanhas francesas e as mais belas paisagens em busca da tão sonhada camisa amarela. Serão 22 etapas, 9 planas, uma de alta montanha, 9 de montanha e 2 de relógio individual. E 3.519 km percorridos ao longo de todo o território francês, uma média de 157,5 km pedalados por dia. Ao longo dessa competição, o ciclista viaja por diversos locais onde ele usa sua bicicleta, onde ele e sua bicicleta experimentam as mais diferentes temperaturas. Desejando o melhor desempenho aerodinâmico na prova, um atleta analisa o comportamento geométrico dos raios, que são barras cilíndricas maciças. Cuidado com isso, tá? A gente está falando sobre cilindro. Disponíveis para instalar nas rodas de sua bicicleta com a variação de temperatura. Em seu experimento, 2 raios de alumínio, A e B, de comprimentos L e 2L e diâmetros 4R e 2R, respectivamente, são aquecidos até a mesma temperatura, a partir de uma mesma temperatura inicial. A razão entre o aumento de volume do raio A com respeito ao raio B é de quanto? Vamos lá, pessoal, nós temos duas formas de resolver essa questão e vou resolver das duas formas aqui, fechou? Então a primeira é usando apenas geometria espacial. Então, ó, na primeira eu vou usar apenas GE, que é geometria espacial. Então aqui tem que saber de matemática, não tem pra onde correr. Olha só, ele me passou aqui 2 cilindros, tá? Então eu tenho o primeiro cilindro tendo como comprimento, lembra que comprimento é a ideia de altura, L, e esse que tem L tem diâmetro de 4R. Então eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou ter esse cara aqui grandão e vou ter aqui, ó, a altura sendo L, fechou? Então eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Agora se liga, se o diâmetro desse primeiro vale 2L, aqui eu não preciso de diâmetro, eu preciso do raio. E eu lembro lá na matemática que o raio é a metade do diâmetro. Então se o diâmetro é 2L, o raio só pode ser a metade dele, que vai dar L. Fechou? Então eu tenho esse cara aqui, ó. Se liguem, tá? Eu tenho esse diâmetro. Opa, é isso mesmo. Cadê? Não, gente, calma. O diâmetro vale 4L, não 2L. Desculpa, tá? Ó, ele disse aqui, ó, diâmetro 4R. Isso mesmo. Então a metade vai dar 2L, tá certo? O comprimento, ele falou aqui pra mim, desse primeiro que vale L. Então esse raio que tá aqui vale 2L. Como ele está querendo relacionar os nossos volumes, eu preciso lembrar da fórmula de volume de cilindro. E aí você lembra aqui comigo que o volume do cilindro é calculado da seguinte forma: π que multiplica r quadrado vezes a altura. Ah, professor, o π vou mudar por quanto? Por nada, vai deixar aqui porque você está trabalhando física e não matemática. Então fica π vezes o raio ao quadrado, o raio é 2L. Então fica 2L elevado ao quadrado vezes a altura, que também vale L. Portanto, o V só pode ser π que multiplica 2 quadrado dá 4, L quadrado próprio L ao quadrado. Tudo isso vezes L. Portanto, o V só pode ser igual a 4 π vezes L quadrado vezes L, pessoal. Aqui, nesse expoente do L tem o 1. E aí eu lembro, bases iguais, eu repito a base, somos expoentes. 2 mais 1 dá 3. Então fica L ao cubo. Esse aqui é o nosso primeiro volume, tá certo? Por que é que eu posso fazer usando geometria plana? Antes que você me pergunta, antes que você me indaga aqui na aba de comentários. Porque eu tô falando ali de volumes, ou melhor, de material, né? Esses nossos, como foi que ele chamou o nome disso daqui, meu Deus, cadê? Pronto, essas nossas barras cilíndricas aqui, elas são as duas do mesmo material. Então, se eu tenho as duas sendo de alumínio, eu sei que o meu deslocamento, ou melhor, o meu deslocamento, eu sei que a minha dilatação ali vai ser a mesma, tá? Agora, se ele tivesse dito assim, ó, um é de alumínio, o outro é de ferro, aí teria que fazer pela segunda fórmula, tá? Tem que prestar atenção nisso daí. Então, olha só, eu tenho aqui o volume dessa primeira, tá certo? Agora eu vou fazer para vocês aqui, junto com vocês, a segunda. Aí a segunda, ele diz que o comprimento é 2L e o diâmetro é 2R. Então, você tem uma coisinha mais fininha assim, tá certo? E tem a altura sendo um pouquinho maior, tá? Porque aqui agora esse comprimento que tá aqui, ele vale 2L e o diâmetro todo também vale 2L. Então, o raio dessa criaturinha tem que ser metade. Então, se o diâmetro dela vale 2L, o raio tem que valer metade, que vai dar o próprio L. Portanto, o volume tem que ser π que multiplica r quadrado vezes a altura. Então, o volume é π que multiplica L quadrado vezes 2L. Então, o volume é
2L ao cubo vezes π. Então tem o volume de um, volume de outro, tá certo? E aí agora ele quer saber qual que vai ser ali a razão entre os dois volumes. Então lembra, esse aqui é o volume da primeira, volume da segunda. E lembra que razão é divisão. Eu tenho que pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2. O volume 1 deu 4π L ao cubo, enquanto o volume 2 deu 2π L ao cubo. Aqui agora faz assim, π em cima, π embaixo, cortei. L ao cubo em cima, L ao cubo embaixo, cortei. Eu fiquei com 4 sobre 2, que dá para simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo. Em cima fica 2, embaixo fica 1. Portanto, eu tenho a seguinte razão, de 2 para 1. Sendo 2 para 1 nossa resposta, letra C é o gabarito. Fechou? Então, ó, muito fácil, muito simples, deixa eu dar da frente para poder vocês tirarem print, tá? Mas vocês perceberam aqui que é muito fácil, muito tranquilo, usando só geometria espacial. Agora, vamos fazer bem rapidinho, usando as fórmulas de dilatação térmica. Eu já vou ser bem sincero com vocês, tá? Que usando a fórmula de dilatação térmica demora bastante, mas também dá pra gente resolver, e é interessante que a gente veja como é que a física ela vai ser usada, tá? E que muitas vezes uma estratégia para resolver questões de física com mais facilidade é entender a matemática, tá? É aplicando a matemática lá. Então, olha só, eu sei aqui, né? Eita, não era nem para eu ter apagado os nossos cilindros aqui, tá? Mas deixa eu tentar fazer aqui, ó, novamente, tá? Eu vou ter o mesmo cilindro, então, ó, o mesmo cilindro. E aí, essa lateral dela vale L, e esta lateral aqui, no caso o nosso raio, né, vai valer 2L. E temos o nosso segundo aqui, que vai ser mais fininho, só que em contrapartida vai ser mais comprido, um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí nós temos a altura dele valendo 2L e o raio aqui valendo L, tá? Então, não mudou nada em relação a isso. Agora, pessoal, eu quero lembrar com vocês que quando nós queremos trabalhar dilatação volumétrica, nós temos que usar a seguinte expressão, ó. ΔV é igual a VO vezes gama vezes ΔT. Esse ΔT aqui é a variação de temperatura. E aí esse cara aqui, ele pode ser aberto da seguinte forma, ó, porque eu tenho variação. Então fica valor final menos valor inicial. Tudo isso igual a VO vezes gama vezes ΔT. Então, ó, passando esse cara para o outro lado, eu vou ficar assim, V igual a VO, porque ele estava negativo, passei positivo, mais VO vezes gama vezes ΔT. Perceba aqui que eu consigo botar VO em evidência. Botando VO em evidência, vai me sobrar 1 mais gama vezes o ΔT. Perfeito, ó. Tá vendo? Eu passei para vocês em sala que essa fórmula aqui é para quando a gente quer determinar o volume final. Tá? Se a gente pode usar ela que fica um pouco mais fácil. Então é o que eu vou fazer aqui com cada um, tá vendo? Lembrando que o volume inicial dela vai ser o volume ali de 2 cilindros. Então eu preciso lembrar de toda forma, né, do volume dos 2 cilindros. Tá? Mas aí eu posso fazer o seguinte, ó. Ele quer que eu determine o V1, tá certo? E quer que eu determine o V2 e por último eu faça ali a divisão entre eles, tá certo? Então aqui o que eu tenho que fazer é o seguinte, vejam só. Ó, lembrando, tá? Que como eu estou falando de sólidos distintos, isso implica dizer que esse meu volume inicial vai ser diferente, tá? O volume inicial dos dois. Fechou? Então, olha só, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso dizer que esse cara aqui, ele vai ter um VO1, tá certo? E esse cara aqui, ele vai ter um VO2, porque os volumes iniciais são diferentes. A gente até percebe, né? Esse aqui, ele é mais largo e mais achatado, esse é mais fininho e mais comprido, então o volume vai ser diferente. Então, vai ficar assim, ó. Substituindo aqui, né, eu vou ter que esse VO1, ele será igual a... Deixa eu botar pra cá, ó, mais um pouquinho. Fica melhor, tá? Vou fazer primeiro esse VO1. VO1. Esse cara vai ser igual... Opa, perdão. Esse V1, ele vai ser igual ao VO1 mais 1, ou vezes 1. Meu Deus do céu, que embananamento. Vezes 1 mais gama vezes ΔT. Lembrando aqui que a temperatura é a mesma e o coeficiente de dilatação volumétrica também, tá? A mesma coisa esse V2, ó. O V2 ele vai ficar assim, ó. VO2, porque a única coisa que vai mudar é isso aqui, vezes 1 mais gama vezes o ΔT. Se ele quer que a gente faça ali a divisão, é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Preste atenção, tá? Vou pegar aqui V1 e vou dividir isso tudo por V2. Então vai ficar V1 é tudo isso aqui, ó. VO1 vezes 1
mais gama vezes ΔT. Enquanto de baixo aqui eu vou ter VO2 vezes 1 mais gama vezes o ΔT. Olha aqui, pessoal. 1 mais gama ΔT, 1 mais gama ΔT. Em cima e embaixo eu posso simplesmente anular tudo. E aí vai me sobrar assim, ó. Em cima vai me sobrar VO1 sobre VO2. E aí esse VO1, VO2 foi aquilo que a gente fez. Tá certo? O mesmo, né? Porque aqui eu tenho que esse cara aqui, ele é um cilindro. Então, o volume do cilindro eu sei que eu posso determinar usando a seguinte fórmula. Π vezes R quadrado, tudo isso daqui, vezes a altura. Tá certo? Então, ó, fazendo primeiro para esse carinha aqui, para o VO1, né? Então, esse VO1 ele será igual ao π vezes o R ao quadrado. O R é 2L. Então, fica 2L elevado ao quadrado vezes a altura dele, que vale L. Então, o VO1 será igual a π vezes, cuidado aqui, potência, eu tenho que elevar todo mundo, né? Todo mundo vai receber aquela potência. 2 quadrado dá 4, L quadrado dá o próprio L quadrado vezes L. Então, o VO1 será igual a 4L quadrado vezes L dá L ao cubo vezes π. Perfeito. Temos aqui o VO1. Vamos fazer agora o VO2. Ó. VO2 será igual a π que multiplica o raio ao quadrado, o raio é L. Fica L quadrado, vezes a altura que é 2L. Perfeito. Então, VO2 fica como sendo 2L ao cubo, né? Porque L quadrado vezes L ao cubo vezes π. Tem aqui os dois valores, VO1, VO2. E agora eu vou fazer a divisão entre eles lá. 4L3R, ou π, perdão, R não π, dividido por 2L ao cubo π. Olha, L ao cubo π, L ao cubo π, cortei. 4 sobre 2, simplificando dá 2 sobre 1, que nós já havíamos falado lá no início. Mas vocês percebem que com matemática fica mais fácil, né? Com a questão ali relacionada à geometria plana, ou geometria espacial. Mas aí vocês têm que tomar cuidado que a gente pode fazer daquele jeito, porque nós estávamos falando sobre materiais iguais. Então, vamos supor que o de cima fosse de ferro, o de baixo fosse de alumínio. Aí a parada tinha que ser feita dessa maneira aqui, tá? Porque o volume seria diferente. Outra coisa também muito importante, né? O volume aqui seria a mesma figura, o mesmo sólido. Então, vocês precisam se ligar nisso. Então, é legal e interessante saber resolver das duas formas. Então é isso, pessoal. Se eu ajudei vocês a entenderem essa questão com mais tranquilidade, é só vocês me ajudarem aí dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, enviando aí para os seus colegas que também estão estudando para o Enem e outros vestibulares, fechou? Se você for um aluno do curso de Física, não entendeu essa ou qualquer outra questão, é só você me procurar aí no WhatsApp que eu vou sanar todas as suas dúvidas. Então é isso, ó. Beijo enorme no coração de vocês, continuem estudando todos os dias. Não é um processo fácil, mas é um processo que vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Eu vou sair da frente para vocês tirarem print. Valeu!